Shalom, salve, salve, mulher de Deus, mulher abençoada, mulher bendita. Sua identidade é essa, filha do Deus Altíssimo. Lembre disso, mulher. Você é uma bênção, você é abençoada e você é abençoadora, amém? Estamos aqui no Devocional João, capítulo 12. Antes de a gente começar a nossa leitura, nós precisamos orar, então eu te convido, coloque a mão no seu coração e vamos convidar o Espírito Santo de Deus. Querido amigo Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Senta aqui do nosso lado, ajuda-nos a entender a tua palavra, ministra nosso coração e nossa mente. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Fala conosco, Santo Espírito, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, que se cumpra o teu querer e o teu efetuar em nossas vidas. Em nome de Jesus, traz-nos revelação da tua palavra. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 12 do livro de João começa assim. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos, e ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários, 3 dias de trabalho. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então aqui a gente vê, Jesus ungido em Betânia. Ali Maria, ela tinha algo muito valioso, era muito precioso. Imagina, 3 dias de trabalho braçal, na verdade 300 denários, são 300 dias, é um ano inteiro de trabalho. 300 denários é um ano inteiro de trabalho, então era muito dinheiro mesmo. E ela escolheu ali simplesmente derramar em cima do Senhor Jesus. Ela ali chorava e ela enxugava com seus próprios cabelos, ela ungiu o Senhor. A casa toda se encheu com aquele perfume, de nardo. E ali estava sendo um momento precioso, um momento incrível de adoração ao Senhor. Mas claro, Judas, ele começou a se coçar ali. Inclusive, ali foi a gota d'água para Judas. A partir dali, ele também quis entregar Jesus, porque ele não concordou com o que Jesus falou, porque ele simplesmente disse, não concordo. Falou no seu coração, Ele não falou da boca para fora. Da boca para fora ele disse mentira, que ele preferia que aquilo tivesse sido entregado aos pobres. Mentira, porque ele fazia caixa 2, porque ele simplesmente pegava aquilo que ele colocava na bolsa. Ele era responsável pelo dinheiro, mas ele era irresponsável. Quando se pedia dinheiro para comprar o pão, ele tinha. Para comprar as comidas, ele tinha. Mas ele sempre pegava uma parte para ele. Ele era ladrão. O coração dele, apesar de andar com Jesus durante 3 anos e meio, o coração dele ainda não tinha se convertido. O coração dele ainda estava voltado para outras coisas, as coisas mundanas. Ele ainda não vivia no reino espiritual. E eu e você precisamos investir na nossa área espiritual para a gente deixar de pensar nas coisas terrenas, nas coisas do aqui e do agora. Porque se a gente ficar pensando simplesmente em status, em diploma, em carro bom, em casa nova, tudo isso o Senhor vai nos dar em abundância. O que a gente quiser, o que a gente pedir. Mas se o nosso coração estiver nisso, aí sim a gente está ferrado. Porque se o nosso coração não estiver em Deus, as coisas, a gente pode até conseguir, a gente consegue. Mas a gente nunca vai estar satisfeito, a gente sempre vai ter aquele vazio no peito, nunca vai conseguir deitar e ficar tranquila. Então nós precisamos colocar o nosso coração em Deus,
a nossa mente em Deus, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro, porque se tiver um coração igual de Judas, vai terminar como Judas. Judas, ele fez uma grande burrada e ele se arrependeu. Só não se arrependeu genuinamente porque ele viu o resultado que deu aquilo, porque ali prenderam Jesus e começaram a espancar Jesus. E ele não gostou de ter visto aquilo e ele teve remorso. E ali ele quis devolver todo o dinheiro que ele pegou, as 30 moedas de prata, ele quis devolver e simplesmente compraram para ele um campo que foi um cemitério, um campo de sangue, porque tinha sangue de Jesus ali. E ele, naquele campo, ele subiu numa árvore e ele se matou, ele se enforcou. Esse foi o resultado de Judas. Ele não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, ele não conseguia mais dormir, não conseguia fazer nada. Começou a sofrer de ansiedade, de tristeza, de culpa. A culpa foi ali pegando ele por dentro. E esse foi o resultado final dele. E eu não quero que você se encha de culpa por nada. A gente tem um processo de arrependimento, não é remorso. Remorso, você faz algo errado, você percebeu que fez porque te prejudicou em alguma coisa, você vai lá e simplesmente confessa, mas não se arrepende genuinamente, porque daqui a pouco volta a fazer, na primeira oportunidade volta a fazer. Isso é o remorso. Nós precisamos nos arrepender genuinamente para nunca mais voltar a fazer aquilo. Se Judas tivesse se arrependido do que fez, do que fazia durante o tempo que andava com Jesus, da traição de ter entregado Jesus, se ele tivesse se arrependido genuinamente, o resultado dele seria outro. Então tem chances para mim e para você. A gente pode se arrepender verdadeiramente. E se você ainda não sente esse arrependimento pelo que você está fazendo, peça ao Espírito Santo ajuda, porque ele vai te convencer que é pecado, vai te convencer do pecado e do juízo, vai te trazer essa dor, não para culpa, não para morte, mas para arrependimento genuíno, para você nunca mais voltar a fazer, para você entender as consequências disso, que é na sua vida espiritual, para você nunca mais voltar a pecar. Amém? Que assim seja, que escolhemos a parte de Maria, que é a parte de adorar o Senhor, de entregar o que a gente tem de mais precioso. Vamos seguir aqui, versículo 12. No dia seguinte, grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, e pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, que é salve, né? Salve, salve, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Hosana, Hosana nas alturas, salve o Rei dos Judeus. E eles gritavam dessa forma. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Vamos ver o que está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho, né? Isso a gente vê. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Zacarias. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Muitas coisas depois que Jesus morreu foi que eles perceberam que foi se cumprindo, que era o Antigo Testamento se cumprindo. Muitas coisas que Jesus havia falado que ia acontecer, eles perceberam depois, né? Vamos seguir versículo 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Bem, vocês entenderam, né, seus fariseus? Que até hoje, 2021 anos depois, estamos atrás de Jesus. Estamos ali sedentos, com fome e com sede, não só querendo ver seus milagres, mas ter intimidade com ele, ter ali participação na vida dele, sermos irmãs em Cristo e termos a redenção através do seu sangue. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Vamos seguir versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que o grão de trigo, se não cair na terra e morrer, continuará ele só.
mas se morrer dará muito fruto, e aquele que ama a sua vida vai perder. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo e a conservar para a vida eterna. Quem me segue precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. E agora meu coração está perturbado. O que direi? Salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. O Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorificarei e o glorificarei novamente. E a multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado, e alguns disseram que um anjo lhe tinha falado. E Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês as têm, para que se tornem filhos da luz. E terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Bom, a gente viu aqui, né, Jesus mais uma vez falando da sua morte, predizendo tudo o que ia acontecer. Vamos seguir versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? E por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Bom, isso está lá em Isaías 6,10, né? Vamos lá, versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé. E com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eita, que isso aqui é muito importante para mim e para você. Você está buscando a aprovação de quem? De quem é que você está buscando a aprovação? De um chefe? De um cônjuge? De quem é que você anda buscando a aprovação? Muitas vezes a gente quer a aprovação de alguém, né? Para alguma coisa. Se ele gostar, se ele aprovar, se ele disser que tá tudo bem. Eu durante anos estive assim. E eu vou dizer que é uma frustração em cima de frustração. Porque você acaba se frustrando com a pessoa acaba se frustrando com você. Então, assim, eu e você não devemos buscar aprovações de homens. Os nossos olhos têm que estar no alto, no Senhor, a aprovação de Deus que nós precisamos buscar. Se Deus estiver de acordo com o que eu estou fazendo, tá tudo bem. Se Deus estiver contente com o que eu estou fazendo, tá tudo bem. Agora, se eu estiver ferindo princípios de Deus, se eu estiver ferindo o coração de Deus, pare. Não devemos seguir para buscar a aprovação de homens. É muito perigoso quando a gente quer buscar a aprovação de uma liderança, de um chefe, de um marido, seja lá de quem for, porque nós somos falhos. A gente se frustra com as pessoas, a gente se decepciona com as pessoas. E aí começa a ter uma ferida interna que muitas vezes não se cicatriza, porque as pessoas estavam buscando ali, confiavam demais em pessoas e se decepcionaram. Não dá para que eu e você, a gente venha se ferir com pessoas. Então, é melhor nós buscarmos a aprovação em Deus. Amém? Olha esse versículo 43. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Versículo 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, pois a própria palavra que proferi a condenará no último dia.
pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aqui a gente viu muitos judeus, né, sendo incrédulos ali, não acreditavam em Jesus, preferiam acreditar nos homens, nas leis, preferiam seguir a religiosidade de tudo que eles tinham feito do que apareceu o Messias na frente deles, fez muitos milagres, mas para eles não era suficiente. Então hoje, como é que está Jesus na sua vida? Ele é suficiente para você? Será que ele pode ser declarado publicamente por você como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida? Ou você ainda está como os fariseus de coração duro, que não consegue enxergar, apesar de ter os olhos, não consegue enxergar com os olhos, não consegue crer, não consegue ouvir e se converter de seus pecados?